e friso aqui novamente o que o Sanderson falou. O senhor foi impedido de assumir a diretoria, a chefia da Polícia Federal no Brasil, por uma questão que até hoje não entendi. E o pior do que ser proibido da forma que foi, quem tem o poder de se manifestar, não tomar nenhuma providência. O Congresso Nacional, não na pessoa individual de cada deputado, mas dos seus líderes, de quem comanda as casas, que tem o poder de frear certos abusos do STF e aceitam pacificamente. Eu tenho maior respeito pela instituição STF, mas infelizmente hoje eu faço aqui as palavras do desembargador Sebastião, eu faço as palavras deles as minhas. O STF hoje ele se tornou um instrumento político, né? E infelizmente ainda contra os valores da direita. Então tudo que for contra a direita no STF e algumas instâncias superiores, nós temos visto isso também, é potencializado. Uma delas esse voto, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que eu tive informação agora que parece que o ministro Nunes Marques divergiu. Eu não estou acompanhando, até porque nós estamos acompanhando aqui com votações no plenário, mas eu me sinto assim, estarrecido. São penas e condenações idênticas ou inferiores a chefes de tráfico, a latrocidas, e nós estamos aí penalizando, o STF penalizando pessoas que, por mais que algumas pessoas ali mereçam ser penalizados dentro da gravidade dos seus atos, dos seus crimes, que seria dano, seria quebrar vidro ali, quebrar porta, algumas palavras mais exaltadas, mas é um absurdo que 15 em regime fechado, isso aí é para terrorista que solta bomba, que espatifa pessoas, que perna para um lado, cabeça para o outro, que eu já falei aqui nesse recinto, de que eu via isso muito quando era mais jovem. Eu acompanho terrorismo no mundo, isso que não tem nada de terrorismo, são danos. Eu conversei com o pai de uma das pessoas que está detido lá, de um jovem, e ele falou com lágrimas nos olhos, falou, meu filho na hora lá se exaltou, falou algumas coisas a mais lá, e acabou entrando nesse rolo todo ali, uma pessoa de bem que nunca fez mal para ninguém. Então eu até me sou assim cômico, parece. O sargento Faur tá aqui, ó, tem violações a direitos humanos, violações a direitos humanos na prisão de pessoas em decorrência de atos e manifestações políticas. Eu tenho uma trajetória de confronto com os direitos humanos, e eu explico por que eu sou radical. Porque eu, no meu tempo de serviço, nos meus 35 anos que defendi a sociedade contra o crime, eu peguei um pouco de ranço de quem se intitula direitos humanos, porque os que tiveram contato comigo sempre foram para me prejudicar e para defender criminosos. Então inclusive tem uma camiseta minha que está sendo pronta agora numa fábrica lá em Maringá, com a frase direitos humanos e esterco da vagabundagem. Então eu me refiro justamente àqueles que só defendem criminosos, vão em porta de penitenciários encher o saco quando tem rebelião, não vão na casa de familiares de policiais que são mortos pelo crime. Então até parece que algo assim, eu aqui defendendo os direitos humanos, mas eu sou defensor dos direitos humanos, sim, para humanos direitos, para pessoas que não merecem o que estão passando, como foi citado aqui, pessoas que chegaram em Brasília no dia 9 às 19 horas, que crime cometeram? Eu mesmo apoiei, apareceu a minha fala em telões lá em Maringá, de frente ao tiro de guerra, apoiando manifestações, e eu friso bem, pacíficas, manifestações pacíficas, direito do povo brasileiro. Se eu tivesse em Brasília, delegado Ramagem, no dia dos fatos, eu estivesse de folga aqui, como de vez em quando eu fico em Brasília no fim de semana, eu teria ido lá na praça. A hora que o povo está deslocando para lá, eu teria ido lá democraticamente. Tenho certeza disso, eu e algum assessor que porventura estivesse comigo. Mas no momento que começaram a quebrar eu saía de lá. Agora, iriam ter imagens minhas de lá, o meu celular ia identificar que eu estava lá, até porque muitas dessas pessoas que foram lá foram escoltadas pela polícia, pacificamente. Chegou lá alguns mais exaltados, né? Digamos, muitos mais exaltados, fizeram o que fizeram, tem que ser penalizado, mas dentro do que fizeram. Agora, esse negócio de golpe, como que existe um golpe sem participação das Forças Armadas,
sem armas, sendo que o presidente, que eu tenho conhecimento naquele momento, nem se encontrava em Brasília. Que golpe é esse? Que tipo de golpe? Isso não existe. Isso aí é uma aberração. Abolição violenta do Estado, golpe, terrorismo. O terrorismo já está até caindo por terra. Até a imprensa está com vergonha de falar em terrorismo no que aconteceu ali. O que aconteceu ali foram danos, as pessoas têm que ser responsabilizadas, mas as condutas têm que ser individualizadas. Eu falo agora, doutor, foi citado pelo deputado Ramagem, a OAB. Eu tenho criticado posturas pontuais de advogados da OAB, de juízes, inclusive de deputados, coisas pontuais. Tenho o maior respeito pelos advogados, pela profissão digna dos advogados, mas a OAB está se omitindo, sim. A OAB se manifesta em assuntos que praticamente não lhe diz respeito, abordagens, policiais abordando pessoas na rua, pessoas reagindo, e a OAB entrando com ações contra policiais, a OAB se manifestando, e quando nós temos graves abusos de autoridade perpetrados por ministros do STF e outros, desembargadores de instâncias superiores, mas inferiores ao STF, não tem uma manifestação contundente da OAB. Então deixo aqui o meu desagravo em respeito à OAB não se manifestar. É uma falha grave dela que se intromete em tudo, onde é preciso, onde no Brasil está sendo violado os direitos humanos de centenas de pessoas, a OAB se manifesta, se cala. Então, a OAB já se mostrou através de suas atitudes, suas palavras, que no momento a OAB é contra a direita no Brasil e a favor da esquerda. E eu sou deputado federal, amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal, aonde que um ministro do STF mudou um entendimento que até a minha sobrinha, até a minha neta, que está aprendendo a ler, interpreta aquele artigo 53. Os deputados federais são invioláveis pelas suas palavras, opiniões e votos. Então eu estou aqui numa audiência pública, sou inviolável, viu, Xandão? Sou inviolável pelas minhas opiniões e votos e pelas minhas palavras. Agora tem que estar intimamente ligado ao mandato, tá? Então eu estou sentado nessa cadeira, fazendo uso do microfone na minha hora de fala. Então eu não estou legitimamente ligado ao meu mandato. Ah, vá merda! Força e honra!